Números capítulo 6, dos versos 22 a 27. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aleluia. E esses versículos de 24 a 26, na nova versão transformadora, diz assim: que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Aleluia. Você pode se assentar. Um dos momentos mais lindos da nossa reunião é a impetração da bênção no final do culto. Seja a bênção sacerdotal, seja a bênção apostólica. E até as crianças da nossa igreja, elas sabem de cor a bênção sacerdotal. Mas, irmãos, essas bênçãos, tanto a bênção sacerdotal quanto a apostólica, não são somente palavras bonitas. Não são somente palavras que os pastores, no final de cada reunião, impetram sobre o povo. Mas elas têm a ver com o caráter do nosso Deus. Tem a ver com quem Deus é e o amor de Deus para cada um de nós. Você crê que você realmente é amado por Deus? Você crê realmente que você é um filho, uma filha de Deus? Porque isso tudo aqui tem a ver com a paternidade de Deus. O Senhor disse: Moisés, eu quero que o meu nome esteja sobre os filhos de Israel. Eu quero que o meu nome esteja sobre o meu povo. E então você vai falar com Arão, o sumo sacerdote, e Arão vai abençoar o meu povo com essas palavras: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Por quê? Porque Arão era o sumo sacerdote. Ele foi o sumo sacerdote no deserto. Quando Moisés edificou o tabernáculo, construiu o tabernáculo. E como sumo sacerdote, ele tinha responsabilidade pelo ofício do culto a Deus. Pela santificação do povo, pela consagração do povo, pelas ofertas, pelos sacrifícios, pelas festas que o povo deveria celebrar diante do Senhor. E também tinha a responsabilidade de abençoar o povo. Mas o povo tinha de ter entendimento que não era só o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor te dê paz. Não, isso era algo muito mais profundo. Porque Deus termina essas palavras dizendo: eu quero que o meu nome esteja sobre o meu povo. E então você vai falar essa bênção para o meu povo, porque ela é o reflexo do meu nome sobre o meu povo. Verso 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. E se você prestou atenção, ou se você presta atenção todo domingo quando nós impetramos a bênção, 3 vezes o nome Senhor é citado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então era o nome do Senhor que estaria sobre a vida do seu povo. Que Senhor é esse? Diga comigo: grande eu sou. Fala bem alto: grande eu sou. Quem é o grande eu sou? Quem é o grande eu sou? Quando nós vamos para o Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 13, Paulo, ele impetra a bênção apostólica dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Porque a mesma bênção, irmão, se repete tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. E agora na nova aliança, Paulo dá especificamente os nomes do grande eu sou.
o Deus Filho, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Porque a bênção sacerdotal que deu Arão para o povo, ela só é plena na vida daqueles que estão em Cristo. Eu posso estar aqui impetrando a bênção na sua vida. E você sai daqui e faz tudo o contrário que diz a palavra de Deus. A bênção não vai acompanhar você. Porque a bênção, ela só está sobre a vida daqueles que estão em Cristo e sob o senhorio de Cristo. Porque é o nome de Deus que está sobre o povo. É como se Deus tivesse imprimido, impresso o nome dele na sua vida, que já entregou para Jesus o seu coração. É o selo do Espírito Santo. 3 vezes Senhor. E esse Senhor Deus forte é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas que fazem parte de uma mesma pessoa, de um mesmo Deus forte, de um mesmo Senhor. Há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo. Não é isso que Paulo disse aos Efésios? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, na dispensação da lei, a bênção sacerdotal foi dada. E na dispensação da graça, a bênção apostólica. Isso tudo tem a ver com paternidade, meus irmãos. Deus estava querendo se revelar ao seu povo como Pai. E como Pai, Ele ia dar a sua graça, o seu favor e a sua paz. E sabe o que o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 10, verso 1? Ora, a lei é sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então aquela bênção sacerdotal era sombra da bênção plena da Trindade lá na nova dispensação. Na nova dispensação tudo se tornou realidade. Na antiga dispensação era tudo simbolismo, era tudo sombra, era tudo tipo. Mas agora é tudo realidade. Cristo é realidade. Lá no Antigo Testamento era o cordeiro que era o símbolo. Agora se torna realidade um cordeiro que fez um único sacrifício para sempre. Ele adentrou no santuário, levando o seu próprio sangue. E como sumo sacerdote, entregou o seu sangue diante do altar de Deus. E ele foi recebido. Porque o véu do templo foi rasgado. O véu do templo sendo rasgado por Deus de alto a baixo é a prova de que o Pai recebeu a oferta do seu Filho e abriu o caminho para todos nós passarmos. Ele é o nosso Pai. O mesmo Pai de Jesus Cristo é o seu Pai. O mesmo Deus que fez de Jesus o seu herdeiro, fez você co-herdeiro com Ele. Oh, aleluia! Você sabe o que é ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Até nós vamos nos assentar com Ele no seu trono para governar as nações. Irmãos, é muita autoridade. É muito poder. Então aqui nós vemos 3 vezes o nome do Senhor. E 3 vezes também na bênção apostólica. E a primeira vez que nós vemos o Senhor aqui é o Senhor te abençoe e te guarde. O que na bênção da nova dispensação é a graça do Senhor Jesus Cristo. E é da bênção de Deus e da graça do Senhor Jesus, que é o nosso Deus, que nós precisamos para ter vida plena. Diga assim, é da bênção de Deus que eu preciso. Você ora todos os dias pela bênção de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Ah, mas Deus já me abençoa mesmo. Mas nós temos de valorizar essa bênção pedindo, porque é o nosso Pai que tem bênção para nos dar. E Jabez entendeu isso, o poder do clamar pela bênção. A Bíblia não fala muito de Jabez, só fala lá 2 versículos. Mas o nome Jabez quer dizer aquele que causa dores, porque a mãe dele teve muito problema no seu parto. Mas a Bíblia fala em 1 Crônicas 4:10, assim, porque Jabez, que tinha um nome, não é de dor, talvez ele tenha sofrido muito por causa desse estigma do seu nome. Mas ele invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares,
e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Tiago diz que a gente não pede, mas não recebe porque a gente pede mal. Ou não recebe porque não pede, depois recebe, não recebe porque pede mal. Então, meus irmãos, nós precisamos clamar pela bênção do nosso Pai sobre nós. E Jacó também entendia o poder de pedir a bênção de Deus. Porque lá no Val do Jaboque, diz a Bíblia em Gênesis 32, 26, quando ele teve ali aquela batalha com o Senhor Jesus, não é? O anjo do Senhor ali era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o Senhor disse para ele, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu não vou parar de orar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou parar de clamar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou parar de jejuar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso desesperadamente da tua bênção, da tua graça sobre mim, Senhor, do teu favor. Irmãos, o mundo não tem isso. O mundo não tem essa bênção que está disponível para nós. Porque o mundo não tem Jesus e só tem essa bênção plena quem está debaixo do senhorio de Cristo, que tem sobre si o nome do próprio Deus. Então eu creio que sou abençoado porque sou crente em Jesus. Fala para o seu irmão, você é um abençoado. Nós temos que ter mais essa prática, não é? Tu és um abençoado. Bom dia, abençoado, tudo bem? Paz do Senhor, abençoado. Não é benção, irmãos, fazer isso? Imagina as pessoas que olhavam para Jabez. Olá, seu causador de dores. Misericórdia. Jacó. Olá, seu mentiroso, suplantador, enganador. Não, vamos mudar isso. Paz do Senhor, abençoado. Fala aí, paz do Senhor, abençoado. Aí você está falando paz do Senhor, abençoado. Ele está falando para você também. Toma posse que você é abençoado. Sobre sua vida está a proteção do nome do Senhor. Você pode estar nesse ano vivendo um tempo muito difícil na sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque o Espírito Santo tem ajudado você. O Espírito Santo tem levantado você. O Espírito Santo tem consolado você. O Espírito Santo tem sido aquele paráclito que tem estado debaixo ali dos seus braços, levantando você. Que é isso que Ele tem feito conosco nesse tempo, irmãos. Então é essa bênção que faz toda a diferença na nossa vida. Nós, mais do que, Jacó sabia que mais do que ter a bênção do seu pai físico, Isaac, o que ele precisava mesmo era da bênção do seu pai celestial. Porque é essa bênção que faz toda a diferença. Quem construiu a arca de Noé? Foi um engenheiro suprassumo no assunto? Não. Foi um homem simples, que nunca tinha visto chuva, nunca tinha visto um barco. Quem construiu o Titanic? Ah, um grande engenheiro. Mas lá Noé, a arca dele não afundou, não. 1 ano dentro da arca. Não afundou, não, irmãos. Salvou a humanidade. Começou tudo de novo. Era um homem simples, mas lá no Titanic tinha lá um homem arrogante. E depois que viu o seu grande projeto, ele disse, nem Deus afunda o Titanic. Então é da bênção de Deus que nós precisamos, porque é a bênção de Deus que faz toda a diferença. A bênção de Deus sobre a nossa vida, ela é completa. Dentro dessa bênção, o Senhor te abençoe e te guarde, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos tudo dentro disso aqui. Toda a provisão de Deus. O que Deus provê para você? Deus provê para você paz, segurança. Deus provê para você justiça. Deus provê para você autoridade espiritual. Deus provê suas necessidades. Porque um dos nomes do nosso Deus é Jeová Jirê, o Deus que providencia tudo o que precisamos. O Senhor providencia para nós proteção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um dos nomes do nosso Deus é El Gibor. Eu amo essa expressão, El Gibor. Porque é o guerreiro poderoso que protege o seu povo. Esse é o nosso Deus. Se nós estamos em Cristo,
estamos debaixo da sua graça. Tudo que Deus faz é tremendo e poderoso. Se nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, o nome de Deus está sobre nós. Nós não vivemos nada como conta-gota, porque nada de Deus é pequeno, nada de Deus é pouco. Tudo de Deus é feito com abundância. Diga comigo, com abundância. Tudo de Deus é feito com abundância, meus irmãos. É abundância de vida, é abundância de alegria, é abundância de paz, é abundância da presença dEle. Sabe o que você e eu precisamos mais do que tudo? Da presença do nosso Pai Celestial na nossa vida. E isso tem de trazer paz ao nosso coração. Isso tem de trazer proteção ao nosso coração. Isso tem de trazer bênção sobre a nossa vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas há algo que trava as bênçãos de Deus. A pastora Cidá falou sobre isso na escola dominical. O pecado. O Senhor quer nos abençoar. Ele quer nos abençoar abundantemente, superabundantemente, transbordantemente. Mas as suas bênçãos são condicionadas. Sabe, no mundo físico, qual é o conceito que tem no mundo físico? Os opostos se atraem. Mas no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, os semelhantes é que se atraem. Por isso que pecado e bênção não andam juntos. Então eu posso, o Senhor te abençoe e te guarde, ou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, mas tu vais embora, fala mentira, faz o que desagrada a Deus. É um mau marido, é uma má esposa, é uma má discípulo, um mau discípulo, é um mau empregado. Vai ver coisa que desagrada a Deus. Como é que você pode estar debaixo de bênção, se a bênção só é plena debaixo do nome do Senhor? Aí o Senhor continua, não é? Vem o segundo Senhor. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O que é resplandecer o rosto? Você tem uma ideia do que é resplandecer o rosto? É sorrir. É sorrir. Mas Deus sorri. Nós temos a ideia de um Deus, não é tão carrancudo. Muitas vezes nós achamos que Deus é aquele Senhor velho de barba branca que está sentado no trono com um cetro na mão, não é? Um cajado que vai lá e está sempre disposto a bater em nós, a nos corrigir, a nos castigar. Não, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é nosso Pai. O Deus da Bíblia, Ele sorri sobre nós. Ele faz resplandecer a sua graça, o seu rosto, o seu favor sobre nós. E vem a segunda parte da bênção apostólica, o amor de Deus, nosso Pai. O amor de Deus, nosso Pai. Esse Pai que fez a sua face resplandecer sobre Jesus 2 vezes, pelo menos, nos evangelhos. A primeira vez no batismo, quando ele fez o seu rosto resplandecer sobre Jesus e disse: esse é o meu filho amado. Ele estava rindo. Esse é o meu filho amado e eu tenho nele grande prazer. A outra vez foi no Monte da Transfiguração, quando o mesmo pai e dá o mesmo testemunho sobre o mesmo filho. E ele diz aos discípulos: esse é o meu filho, vocês devem escutar a ele. O que é a face de Deus resplandecer sobre nós? No hebraico, irmãos, isso tem um significado muito mais profundo, porque essa expressão, resplandecer o rosto sobre ti, tem a ver com o pai que lança o seu olhar sobre o seu filho, que é menor do que ele, e ele olha com graça sobre o seu filho. E aqui nós está falando do pai. Muitas vezes nós confundimos o pai, o filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho, e o Filho não é o Pai, e também não é o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas na Trindade, mas formando um só Deus. Ah, então você adora 3 deuses? Não! Nós somos um povo monoteísta, nós adoramos um só Deus, que subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A quem está se referindo? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ao Pai, ao amor de Deus, nosso
Pai. Então, a busca da nossa vida, meus irmãos, deve ser todos os dias. Pai, faz a tua face resplandecer sobre mim. Pai, ajuda-me. Aí você vai e roga também ao Espírito Santo. Espírito Santo, meu ajudador, ajuda-me a ser tão parecido com Jesus que eu agrade o coração do Pai. Assim como Jesus agradava o Pai, fazia tudo que o Pai queria, fazia a vontade plena do Pai. Ajuda-me, Espírito Santo, a ser tão parecido com Jesus, que o Pai resplandeça sua face sobre mim, que o Pai sorria sobre mim e diga: esse é o meu filho que mesmo imperfeito me dá alegria. Esse é o meu filho que mesmo sendo um pecador, tem buscado me agradar, tem orado pela minha presença, e eu me agrado da vida dele. Você ora todos os dias pedindo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por favor, restaura em mim a filiação. Restaura em mim a visão da tua paternidade. Porque o salmista Davi, no Salmo 37, verso 4, diz o quê? Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ah, meus irmãos, às vezes a gente lê o Salmo e passa direto. Agrada-te do Senhor. Faz o Senhor sorrir sobre a tua vida. Não com perfeição, nós não seremos perfeitos aqui nessa vida. Nós só seremos perfeitos quando chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. Quando nós formos nos encontrar com Ele, nós não só o veremos, mas seremos como Ele. Mas o Deus se agrada de nós, porque nós buscamos, nós oramos, nós reconhecemos quão pequenos somos, quão miseráveis somos. Melhor do que estar na presença de Deus, batendo no peito e dizendo: ah, Senhor, eu sou tão bom, eu venho na igreja todo domingo, eu dou o meu dízimo, todo dia de dar o dízimo, eu entrego minhas ofertas, meus dízimos. Deus se agrada mais de uma pessoa que diz: Senhor, eu sou tão miserável, eu sou tão pecador, perdoa-me, Senhor, e ajuda-me. Aí Deus faz resplandecer a sua face, não sobre nossas justiças próprias, mas pelo nosso reconhecimento de miserabilidade. Agrada-te do Senhor. Faz do Senhor o centro da sua vida. Faz do Senhor a fonte da sua vida. E Ele concederá, satisfará. Olha que palavra, irmãos, de Davi. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do teu coração? Não seja miserável também para falar dos desejos do seu coração, não. Porque se você tem um pai que é dono do ouro e da prata, é dono de todas as coisas, qual é o desejo do seu coração? O que você deseja? Quais são os seus sonhos pessoais? Quais são os seus sonhos familiares? Quais são os seus sonhos ministeriais? Essa pandemia está tirando muita esperança do povo. E uma pessoa sem esperança não sonha mais. Tem muita gente perdendo a esperança e por isso não sonha mais. Mas nessa manhã o Senhor trouxe você e trouxe-me a mim para restaurar nossos sonhos, para dizer: eu quero restaurar a esperança na sua vida, porque agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior é o amor. Eu vou restaurar o amor, o primeiro amor, e você vai voltar a ter fé de novo, você vai voltar a ter esperança de novo. E você vai se agradar de mim, diz o Senhor, e eu vou satisfazer os desejos do seu coração. Porque eu sou pai. Deus é pai, meus irmãos. Somos adotados na sua família. Deus abençoa a todos, abençoa todos. Há bênçãos comuns para todos. Todos são abençoados com o ar. Todos são respirados, né? Com saúde. Todos são abençoados com a provisão. Porque Deus é bom e misericordioso. Mas satisfazer os desejos do coração é só para aqueles que estão debaixo do seu nome e aqueles que lhe agradam. Eu tive uma experiência uma vez. Sempre fui muito de me auto-sabotar em relação às bênçãos de Deus. Sempre tinha complexo de culpa quando Deus me dava alguma coisa muito boa.
E eu sempre dizia assim, mas o meu irmão não tem isso. Mas o meu amigo não tem isso. Mas o meu colega ministerial não tem isso. E sempre era assim. Eu não desfrutava plenamente daquilo que o Senhor me dava. Às vezes era uma viagem, às vezes era uma situação, às vezes era um presente. E eu sempre dizia assim, não, mas o outro não tem. E o Senhor me deu. E eu ficava com sentimento de culpa por viver aquilo que Deus estava me dando. E eu tive uma experiência uma vez, numa viagem que eu fui pregar lá em Bruges e na Bélgica. É uma cidade linda, linda, linda. Além de ter os chocolates mais deliciosos, né? E waffles e tanta coisa boa. É uma cidade linda porque parece Veneza. A gente anda lá de barquinhos, né? Aquelas gôndolas. E nós fomos lá pregar e o casal de missionários americanos, bem velhinhos, eles diziam que eram nossos pais, né? Eles estavam na Bélgica liderando a nossa missão lá e disseram para nós assim, Cindy, Eduardo, nós queremos dar um dia de passeio para vocês, pela cidade, ir no teleférico, andar de gôndola, almoçarmos fora. E, irmãos, cada lugar que eles nos levavam, eu me sentia culpada. E dizia assim, puxa, olha que riqueza. Eu estou nesse lugar rico, tanta coisa deliciosa. Aí, quando estava dentro do barquinho, eu botei o fone, estava ouvindo um louvor, e eu chorava. Porque eu pensava na minha amiga que era missionária lá no Gabu, na Guiné-Bissau, um lugar muito remoto. E eu dizia, olha, eu estou aqui na riqueza, na Europa. E o Senhor falou comigo, para de fazer pouco daquilo que eu faço na sua vida. Eu estou presenteando você, porque você tem agradado o meu coração. Naquele momento, irmãos, foi como se eu tivesse visto o Senhor sorrindo, resplandecendo o seu rosto sobre mim. E eu chorava e dizia, Senhor, é só pela tua graça, é só pelo teu favor, que eu estou desfrutando de tudo isso. Mas muitas vezes, irmãos, nós não desfrutamos plenamente das bênçãos que o nosso Pai nos dá. Essa noite eu chorei muito, eu até mandei uma mensagem para a pastora Cidá, chorei muito, eu cheguei e fui pregar numa igreja, foi uma bênção. Cheguei em casa, quando eu tinha tomado banho, fui para a cozinha comer alguma coisa, vi que chegou um e-mail para mim. E o e-mail dizia que uma amiga nossa, americana, uma irmã que sempre nos amou muito, ela faleceu há 3 dias, hoje faz 3 dias que ela faleceu. E ela gostava muito de nós, muito, já conhecemos ela há mais de 20 anos. E ela realmente estava muito doente. E por que eu chorei? Porque ela morreu? Não, porque eu sei que ela está com o Senhor, ela amava Jesus. Mas ela disse para o marido dela, eu quero que vocês façam algo no meu ofício fúnebre. Eu quero que vocês mandem uma mensagem para todos os meus amigos e irmãos em Cristo que vão estar no culto memorial, não é? Em honra a mim, que vocês levantem uma oferta em honra a Cindy e o Eduardo. E eu chorei muito, porque eu falei, meu Deus, há pessoas que são tão nobres, irmãos, que no momento que está passando dessa vida para outra vida, ainda se lembra da obra missionária, ainda se lembra de fazer alguma mobilização para abençoar a obra missionária. E eu disse, Deus, é como se Davi tivesse, essa oferta vem até como se Davi estivesse recebendo, sabe, as águas que os seus valentes foram no arraial do inimigo e trouxeram para ele as águas de Belém. E ele só suspirou que me dera beber das águas de Belém. Então aqueles homens valentes foram lá no arraial do inimigo e trouxeram água. E ele nem bebeu. Ele jogou na terra como oferta ao Senhor e disse, eu não posso fazer isso porque custou a vida dos meus homens. Ou quase custou a vida dos meus homens. Porque um abençoado, ele é um abençoador. Até na sua morte ele abençoa. Eliseu abençoou. Até na sua morte, o profeta Eliseu já estava morto. E quando alguém foi jogado numa ribanceira, tocou nos ossos de Eliseu, aquela pessoa tinha morrido, tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Porque uma pessoa abençoada por Deus se torna um abençoador até na sua morte, abençoa. E o último, Senhor, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. E venha a parte da comunhão do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, ou com todo o povo de Deus sobre a terra.
E esse o Senhor levante sobre ti o seu rosto, no hebraico também tem um significado muito mais profundo. Porque o pai, ele é maior que o filho. Então ele já levantou, ele já fez resplandecer o seu rosto sobre o seu filho. Ele está aqui e olha, não tem nenhuma criança aqui, né, que tem um pai aqui junto. Tem o Jeremias. Jeremias, por favor, pega a Sofia se ela não chorar. Põe ela aqui no cantinho, Jeremias. Eu não sei se você podia vir aqui na frente só para os irmãos te verem. Mas a do João não... João, a sua menina maior não está aí não, né? Mas eu acho que a Sofia vem. Sofia, 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 Sofia. Ah, que linda. Bom, o Jeremias vai colocar a Sofia no chão e vai olhar para ela. Vai fazer a face resplandecer. Põe ela no chão, Jeremias. E tu ficas em pé. Não, Jeremias, fica em pé. Olha para a Sofia, que linda. Isso é fazer a face resplandecer. Mas aqui quando fala o Senhor, levante sobre ti o seu rosto, no hebraico, é que agora ele quer olhar nos olhos da sua filha e ele quer levantá-la, porque ele vai fazer o seu rosto se voltar para ela. Olha, o Senhor levante o seu rosto. Agora tu vais pegar a Sofia, aí tu tens que abaixar. Abaixa Jeremias. Isso, é assim que Deus faz, irmão. Você não está vendo aí atrás, mas é assim que Deus faz. O Senhor, olha, Jesus, ele não veio, se encarnou e se fez um de nós. Agora ele vai levantar a Sofia. Levanta ela e olha para ela, Jeremias. Isso, Sofia, Sofia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jeremias. O Senhor é assim, meus irmãos. Enquanto o mundo quer nos destruir, nos colocar abaixo, enquanto o diabo quer nos colocar abaixo, e muitas pessoas usadas pelo diabo querem nos colocar abaixo, o que Deus faz conosco? Nos levanta, e Ele olha em direção a nós, toma-nos nos braços e nos levanta, e levanta a nossa moral como nosso Pai. Mas há algo interessante aqui, que fala aqui da comunhão. Porque paz tem a ver com comunhão. Olha, a comunhão do Espírito Santo. Não há paz sem comunhão com o Espírito Santo e com o povo de Deus. Não há paz se não temos comunhão com os de dentro da nossa casa, da nossa família física. E não há paz sem comunhão com os de dentro da nossa casa espiritual. Não há paz sem a comunhão do Espírito Santo. Lá em 2 Crônicas 15, verso 2, diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Olha que lindo. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, Ele vos deixará. Que o Senhor venha nos dar a sua paz. E que haja em nós comunhão, ligação com o Espírito Santo de Deus. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter tanta paz na sua vida, porque você vai estar em comunhão com o Espírito Santo, que o vizinho vai olhar para você e vai pensar assim: uau, que vizinho abençoado, ele tem tanta paz. Está na mesma pandemia, está debaixo da mesma tempestade, mas tem uma paz. Eu acho que ele está num barco diferente, só pode ser Jesus na vida dele. Lá no seu trabalho vão ver paz na sua vida, porque você vai estar ligado, em comunhão com o Espírito Santo. Porque o Senhor está levantando para você o seu rosto, está colocando você lá nas alturas. E lá você tem a paz de Deus que excede todo entendimento. Tem gente, irmãos, que quanto mais passa a luta, mais amargo fica. Mas tem crente que quanto mais luta que o Espírito Santo submete essa pessoa, mais doce ela fica. Vamos agora em São Tomé e Príncipe, em junho, né? E nós vamos tomar caldo de cana. Quem gosta de caldo de cana aqui? Os irmãos portugueses têm de conhecer caldo de cana. Mas não pode tomar muito, que é muito doce. Bom, é da cana de açúcar que é extraído o açúcar. Então não é uma coisa que pode tomar sempre. Mas eu lembro-me que lá, nós fomos lá tomar caldo de cana, né? Que é de um missionário que tem uma barraquinha no centro lá de São Tomé e Príncipe. E eu fui olhando aquilo lá. Como é que ele faz aquele caldo de cana? Ele coloca aquilo numa trituradora, uma máquina para moer, né? Aí ele pega a cana, coloca naquilo ali e vai...
Hã? Fala alto, Kelton. Gênio. Engenho. Ah, por isso que fala engenho do açúcar, né? Ah, aprendi. Põe a cana no engenho e vai, aquilo tritura toda a cana, irmão. Mas ele não passa uma vez só, não. A tadinha da cana já está toda triturada, ele passa de novo. E extrai ali tanta doçura. Tem crente que é assim. Quanto mais o Espírito Santo submete ele à prova, mais doce ele fica. Mais doçura sai da sua vida. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. É maravilhoso ter essa bênção, não é? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós. E nem ainda as dores do lado de fora tiram a nossa alegria no Senhor. E eu vou terminar com esse versículo aqui de 2 Coríntios 4,16. Na Nova Versão Transformadora, Paulo diz assim: por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. E como terminam essas duas bênçãos da antiga aliança? Termina com a palavra paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Como termina na nova aliança? A comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Amém. Está selado. A bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo, a bênção do nosso Pai Celestial está sobre a nossa vida. Você crê nisso? Vamos ficar de pé.